CBN Carreira, com Maria Cristina Consalter. Cristina, bom dia. Bom dia, Cláudia e ouvintes. Cristina, a gente falou na coluna passada sobre gestão do tempo. E hoje você vem falar sobre delegação de tarefas. Faz parte da gestão do tempo? Exatamente. Tá. Como no último encontro, a nossa conversa foi direcionada a profissionais que estão numa carreira que não é verticalizada, que não estão na posição de gestão, nós falamos sobre a questão do tempo e como que a questão das emoções interferem na gestão do tempo. Hoje a gente vai entrar com a delegação, porque é uma ferramenta poderosíssima, extremamente importante. E não é a primeira vez que eu trago esse assunto aqui na coluna, até porque as pessoas se confundem com a forma de delegar. Primeira coisa, delegar é o ato do líder transferir a autonomia de decisão das suas atribuições para alguém do seu time que tenha uma maturidade técnica e emocional no trabalho o suficiente para assumir determinados desafios. Certo. Primeiro passo, a escolha do líder, né, desse profissional que vai assumir determinada responsabilidade. Eu já quero deixar claro aqui algo que leva a uma certa confusão às pessoas. Não existe o termo delegação de responsabilidades. Porque você não pode, como líder, transferir a tua responsabilidade e deixar que o outro corra todos os riscos. Aqui nós estamos falando em compartilhamento de responsabilidades, é muito mais honesto. Tá. Vamos falar das etapas da delegação? Primeiro passo, o líder escolhe alguém que tenha uma afinidade, que esteja lá no grau que a gente chama de M4, maturidade M4, Tá. para alcançar e desenvolver certas responsabilidades e desafios. Segundo passo, o líder diz claramente as expectativas que ele tem sobre os resultados esperados em relação àquela tarefa. Tá. Ele abre a questão, porém ele não diz como a pessoa tem que fazer o que ele espera, Tá. mas o como ele deixa por conta da outra parte, que precisa ter o mínimo de autonomia e flexibilidade para experimentar esse desafio. O terceiro passo, ele esclarece os parâmetros, que são os limites, né, de autonomia desse liderado. Por exemplo, na ausência do líder, que vai sair de férias, tem um investimento que implica na aquisição de um maquinário. Ora, né, essa pessoa não tem, esse colaborador que recebeu a delegação, ele não tem autonomia para tomar uma decisão deste nível. Aqui é importante esclarecer até onde ele pode ir ou não. Certo. Tá certo? Em termos de autonomia. Outra coisa é as consequências. Outro passo. Quais as consequências que acontecerá para a empresa ou para o setor de trabalho caso os resultados não sejam alcançados? Isso é absolutamente importante de ser esclarecido. A consequência pode ser financeira, pode ser assim um conflito com o cliente, uma insatisfação do cliente, que aguarda aí, né, de repente, um trabalho, uma entrega de qualidade, enfim. Tudo isso precisa ficar absolutamente claro. E para finalizar, entra o follow-up ou acompanhamento. Cláudia, as lideranças, no geral, pecam também nesta fase. Como diz um cliente meu, elas delargam, elas não delegam. Porque até elas dizem o que precisa ser feito, o que se espera e tal, mas o acompanhar é um momento muito importante de chegar para o colaborador e ter uma conversa muito honesta, fazendo aquelas perguntas poderosas que a gente sempre conversa aqui, né? Certo. Como é que foi? Como é que você se viu diante desse desafio, colaborador? O que você precisa? Ok. Quais dificuldades ou facilidades você encontrou? Qual foi o aprendizado decorrente dessa experiência? É óbvio que o líder vai ouvir, vai prestar muita atenção no que o colaborador está dizendo. É um momento adequadíssimo para aplicar um feedback de qualidade. Tá certo. E até você poder, né, como líder, agradecer
a participação, o envolvimento do outro e combinar em situações futuras de envolvê-lo mais em algumas tarefas desafiadoras. Porque para certos tipos de colaboradores, os desafios são energizantes. Uhum. Eles representam um crescimento de carreira. Então, normalmente, a delegação ela deve ser feita para aqueles colaboradores que estão buscando uma ascensão na carreira profissional. Oportunidade. É preciso fechar este ciclo de maneira muito bem feita. Então, como a gente viu lá naquela planilha que ficou disponibilizada aqui na CBN, que é aquele checklist, tem algumas perguntas. Uhum. Claro que tem o que, como, qual é a atividade e é prioridade, ou seja, é urgente, é delegável, é descartável, é importante. E Pra quando a Uhum. própria liderança se dá conta de que é delegável e que ela precisa romper o medo, Uhum. porque existe muito medo de Sim. delegar e o colaborador não conseguir cumprir as expectativas. Ora, Certo. a gente faz isso para gerar aprendizado e crescimento de carreira dos Uhum. colaboradores. Há um risco do resultado não ser efetivo como se gostaria, mas há uma oportunidade de desenvolver talentos dentro dessas organizações. Então, isso pode gerar aprendizado e a empresa também ganha com isso. Com certeza. Cris, obrigada e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. E o CBN Carreira estará também no nosso site, cbnlondrina.com.br.